O Evangelho segundo Mateus. É um dos primeiros relatos oficiais sobre a vida de Jesus de Nazaré, sua vida, morte e ressurreição. O livro em si é anônimo, mas a tradição confiável mais antiga o conecta a Mateus, o cobrador de impostos, que era um dos 12 apóstolos chamados por Jesus. E ele, inclusive, aparece dentro do livro. Por cerca de 30 a 40 anos, os apóstolos transmitiram oralmente seus relatos do que passaram com Jesus, junto com os ensinos que eles tinham memorizado. Então Mateus coletou e organizou tudo isso em uma maravilhosa tapeçaria e estruturou o livro dando ênfase em alguns temas sobre Cristo. Nesse vídeo, nós vamos cobrir apenas a primeira metade do livro. Especificamente, Mateus quer mostrar que Jesus é a continuação e a realização de toda a história bíblica sobre Deus e Israel, que Jesus é o Messias da linhagem de Davi, que ele é um novo mestre de autoridade como Moisés. E mais do que o fato de ele ser Deus, Jesus é Deus conosco, ou em hebraico, Emanuel. Mateus estruturou o livro com uma introdução e uma conclusão, e elas funcionam como uma moldura em torno das 5 claras seções aqui no meio, e cada uma dessas seções termina com um longo bloco de ensinos de Jesus. Essa estrutura é muito intencional e é maravilhosa. Veja aqui como ela funciona. Os capítulos 1 a 3 preparam a cena, conectando a história de Jesus diretamente à história das Escrituras do Antigo Testamento. Mateus começa com a genealogia de Jesus, realçando que ele é da linhagem messiânica de Davi e é um filho de Abraão, o que significa que vai trazer as bênçãos de Deus para todas as nações. Depois disso, nós temos a famosa história do nascimento de Jesus e como todos os seus eventos cumpriram as promessas dos profetas do Antigo Testamento, que as nações iriam vir e honrar o Messias, que ele iria nascer em Belém. Mas ainda mais do que isso, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, seu nome Emanuel, tudo isso trabalhou junto para mostrar que Jesus não é um mero homem. Ele é Deus conosco, o Deus que se tornou homem. E você pode ver 2 dos temas-chave de Mateus bem aqui na introdução. Ele é da linhagem de Davi e ele é o Emanuel. Mas Mateus também quer mostrar como Jesus é um novo Moisés. Então, como Moisés, Jesus saiu do Egito, passou pelas águas do batismo e ficou no deserto por 40 dias. E depois vai até o topo de uma montanha para transmitir seu novo ensino. E através de tudo isso, Mateus está afirmando que Jesus é a figura prometida maior do que Moisés, que vai libertar Israel da escravidão, lhes dar um novo ensino divino, salvá-los dos seus pecados e trazer uma nova aliança entre Deus e o seu povo. E esse paralelo entre Moisés e Jesus também explica por que Mateus estruturou o livro dessa forma. As 5 partes principais apontam para Jesus como um mestre. Mateus criou um paralelo aqui, Jesus como um mestre ao lado dos 5 livros de Moisés. Jesus é a nova autoridade da aliança que vai realizar a história do Pentateuco. Então, na primeira sessão, capítulos 4 a 7, ele entra em cena anunciando a chegada do reino de Deus. E essa é a chave. O reino é, em essência, o plano de resgate de Deus para o mundo. E está tomando seu lugar através do Rei Jesus. Jesus veio para confrontar o mal, especialmente o mal espiritual, com todo o seu legado de opressão demoníaca, doenças e morte. E Jesus veio para restaurar o governo e o reino de Deus em todo o mundo, criando uma nova família de pessoas que vão segui-lo, obedecer aos seus ensinamentos e viver sob seu governo. E depois ele começa a curar as pessoas e formar um movimento, uma comunidade. Ele leva os seus seguidores até uma montanha ou encosta e entrega seu primeiro grande bloco de ensino tradicionalmente chamado de Sermão do Monte. E Jesus explora aqui o que significa seguir a ele e viver no reino de Deus. Esse é um reino de cabeça para baixo, onde não há membros privilegiados. Então os pobres, os ninguéms, os ricos, os religiosos, todos são convidados e chamados a se voltar,
se arrepender e seguir a Cristo, e a entrar nessa família. Jesus diz que não está aqui para anular os mandamentos do Pentateuco do Antigo Testamento. Em vez disso, ele está aqui para cumprir tudo aquilo através da sua vida e do seu ensino. Ele está aqui para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente amar a Deus e ao próximo, incluindo seus inimigos. Depois de concluir seu ensino sobre o reino, a próxima sessão mostra Jesus trazendo esse reino para o dia a dia das pessoas. Mateus organizou aqui 9 histórias onde Jesus traz o poder do reino de Deus para a vida das pessoas machucadas e quebradas. Tem 3 grupos de 3 histórias, e todas elas são sobre pessoas que estavam doentes ou tinham corpos quebrados ou estavam em perigo. E Jesus cura e salva cada uma delas com seus atos de graça e poder. E bem no meio dessas tríades, nós encontramos 2 histórias paralelas com o chamado de Jesus para as pessoas o seguirem. Mateus está tentando dizer uma coisa aqui. As pessoas só podem experimentar o poder da graça de Cristo quando o seguem e se tornam seus discípulos. Depois que Mateus mostrou o poder do reino através de Jesus, Jesus estende seu alcance enviando os 12 discípulos que vão fazer o que ele tem feito. E isso nos leva ao segundo grande bloco de ensinos no capítulo 10. Aqui, Jesus ensina seus discípulos a anunciar o reino e o que esperar, uma vez que eles o fizerem. Muitos em Israel estão aceitando a Jesus e a sua oferta do reino, mas não são os líderes. Eles têm muito a perder se arrependerem e se tornarem discípulos de Cristo. E ele sabe que eles vão rejeitá-lo e perseguir seus seguidores. E isso é precisamente o que acontece. Na próxima sessão, capítulos 11 a 13, Mateus coletou um grupo de histórias que mostram como as pessoas estão respondendo a Jesus e a sua mensagem. E é um misto de opiniões. Algumas histórias são positivas. As pessoas amam a Jesus e acham que ele é o Messias. Outras são mais neutras, como João Batista ou mesmo os próprios membros da família de Jesus. Esses deixam claro que Jesus não é o que eles esperavam. E aqui você tem os líderes de Israel que são inteiramente negativos. Vemos os fariseus e os escribas, todos rejeitando a Jesus. Eles acham que ele é um falso mestre, que está guiando o povo para um mau caminho, que ele é um blasfemador, que não é quem afirma ser. Mas Jesus não está surpreso com essas respostas diferentes. Na verdade, é nisso que ele foca no terceiro bloco de ensinos no capítulo 13. Mateus traz um grupo de parábolas sobre o reino, como a do fazendeiro jogando sementes em 4 tipos de solo, a do grão de mostarda, ou a da pérola e um tesouro enterrado. E essas parábolas são como comentários das histórias que você acabou de ler nos capítulos 11 e 12. Algumas pessoas estão aceitando Jesus com entusiasmo, outras estão o rejeitando. Mas o reino de Deus tem um valor inestimável e não vai parar de se espalhar, apesar de todos esses obstáculos. E essa é a primeira metade do Evangelho segundo Mateus. Agora, aqui estão mais umas coisinhas para se ligar quando você for ler esses capítulos. Lembre-se que Mateus está apresentando Jesus como a continuação e a realização da história do Antigo Testamento. Veja como ele tece as citações das Escrituras. E o que você vai perceber é que elas estão colocadas em pontos estratégicos da história, explicando mais sobre Jesus e sua identidade. Então pare, tire um tempo para olhar essas referências e leia elas no contexto do Antigo Testamento. Sem dúvidas, você vai descobrir conexões muito legais e interessantes. Por último, preste atenção aos tipos de pessoas que aceitam a Jesus e o seguem. Você vai ver que na maior parte são pessoas que não são importantes, que não são ninguém ou que não são religiosas. E essas são as pessoas que são transformadas pela confiança e pela fé em Jesus. E o seguem. E as religiosas e cheias de orgulho são ofendidas por ele. Então, como essa tensão entre Jesus e os líderes de Israel vai se desenrolar? É sobre isso que trata a segunda metade do livro de Mateus.